Olá, pessoal! Estamos de volta com as aulas de Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica do curso de Secretaria Escolar. Hoje, nós vamos ver o devir humano, o trabalho e a educação. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar o conceito de trabalho, de técnica, tecnologia, a questão do trabalho manual e do trabalho intelectual, trabalho, alienação e a educação, a escola, o trabalho e a cidadania. Portanto, vamos lá. Por que é que nós trabalhamos, afinal de contas? Com o trabalho, seres humanos agem sobre a natureza e sobre si mesmos. Vocês lembram lá na primeira e na segunda aula, quando nós dissemos que o homem age sobre a natureza, a transforma, produz cultura e, nesse sentido, ele também é um produto da cultura e ele produz materiais, ferramentas, artefatos para o seu próprio conforto, para facilitar a sua própria vida. Vocês lembram lá daquele exemplo que eu dei do fogão? Pois é, não só o fogão, todos os nossos utensílios, desde um simples garfo, uma faca, uma mesa, uma cadeira, um computador, ele tanto é um meio de trabalho, quanto ele é fruto do nosso próprio trabalho, certo? Com isso, os homens produzem material e simbolicamente as suas condições de vida. Assim, podem conhecer, significar, inventar, planejar e organizar, fazer, produzir o que é necessário para a sobrevivência e para o bem-estar de todos. Tudo isso é feito pelo trabalho. A transformação da noção de trabalho ao longo do processo histórico. Nós vimos que, em virtude do devir, a condição humana vem mudando, nós somos humanos sim, mas o que se entende por humano vem mudando, as nossas formas de nos relacionarmos uns com os outros vem mudando, as nossas formas de socialização vem mudando e a nossa forma de produzir também. Essa produção, ela nem sempre foi feita por todos. Em todas as sociedades existe uma divisão social do trabalho. Uns trabalhos são feitos por algumas pessoas, outros trabalhos são feitos por outras pessoas e assim a sociedade funciona. E o nome disso é divisão social do trabalho. Neste processo de divisão do trabalho, ao longo da história, as pessoas que vão desempenhar esse trabalho, a função e a importância delas numa sociedade vai mudar. Com isso, a importância do próprio trabalho também muda. Vejamos, na Grécia Antiga, o trabalho era associado à escravidão. A sociedade era funcionalista e estratificada. Isto é, alguns eram, por natureza, nascidos para o trabalho. O que significa a gente dizer que uma sociedade era funcionalista e estratificada? É que, nesta sociedade, cada pessoa, cada grupo de pessoas desenvolvia um determinado tipo de trabalho. Algumas pessoas trabalhavam e outras não. E que essas funções eram estáticas. Não havia aquilo que hoje nós conhecemos, por exemplo, por mobilidade social. Digamos, uma pessoa nasce numa classe subalterna, nasce numa faixa de renda bastante simples e humilde e pelo trabalho ela pode galgar uma posição social e de renda superior, certo? Essa é a nossa sociedade. Na Grécia Antiga não era assim. Se eu nasci escravo, eu vou morrer escravo. Se eu nasci trabalhador, eu vou morrer trabalhador. Para vocês terem uma noção,
Na Grécia Antiga haviam grupos sociais de importância. Os homens, as mulheres, os escravos e os cavalos, eles tinham a mesma importância. As mulheres eram destinadas ao espaço doméstico para a educação dos filhos. Os escravos para o trabalho. Todo o trabalho, que era basicamente um trabalho manual, um trabalho pesado. E os cavalos para ajudarem esses homens no trabalho pesado. E as outras pessoas, quem eram? Homens de uma classe social superior, chamada aristocracia. Isso dizia respeito a, num total da população grega da época, de 1% da população, que eram aqueles que se dedicavam àquilo que a gente chamaria hoje de trabalho intelectual, que é a política, as relações políticas como um todo, eram os governantes, os ministros e por aí vai, e os cidadãos que entravam também nessa discussão, nas disputas políticas na ágora, que é o que a gente conhece hoje por praça pública, e para reflexão, para filosofia, para pensar sobre o mundo. E tinha os guerreiros também, lógico. Essa condição não havia mobilidade. Na Roma Antiga, trabalhavam apenas os escravos e prisioneiros de guerra. O trabalho era tido como um castigo. Por quê? Numa guerra, um certo grupo era perdedor. Estes perdedores se tornavam prisioneiros de guerra. E estes prisioneiros de guerra iam trabalhar para manter a sociedade a qual eles foram condenados. Certo? Então, essa noção do trabalho como um fardo, como um castigo, ela vem da Roma Antiga. Na Idade Média, nós temos um trabalho baseado na servidão, associado à dor e sofrimento. Por que a servidão? Tínhamos os senhores feudais, que eram os donos das terras, que eram, na verdade, os grandes nobres, os condes, os duques e suas condessas e duquesas, os reis, donos dos feudos e das terras, e dentro destes feudos haviam os servos, que eram aqueles que trabalhavam no regime de servidão, ou seja, não havia uma remuneração. Essa remuneração era em forma de quê? Da casa onde eles moravam e da proteção. Os feudos eram cercados por muros e essa proteção era uma proteção militar. Então, eu ser sujeito a um senhor feudal significa eu ser servo para o resto da vida. E até o final da Idade Média, o trabalho era símbolo de exclusão social. Aqueles que trabalhavam eram, nas sociedades das quais eles faziam parte, seres considerados inferiores. A transformação, então, da noção de trabalho do processo histórico, ela vai atingir uma transformação substancial na Idade Moderna e na contemporaneidade. Quando a gente diz contemporaneidade, é o contexto atual, é a nossa sociedade a qual nós vivemos. Diga-se a nossa sociedade enquanto uma sociedade ocidental, porque isso não se aplica ao mundo todo, claro. A partir do Renascimento, que foi por volta dos séculos XV e XVI na Europa, o trabalho passa a ser considerado uma força de criação, como modo de intervenção humana na natureza para transformá-la. Na modernidade, o trabalho passa a ser valorizado como prática cultural, pela qual o homem deixa de se sentir submetido às forças da natureza, passando a se sentir dono de seu próprio nariz e dono da sua capacidade de trabalho. Aqui há uma transformação. Surge duas classes sociais, chamadas, primeiro, burguesia
E, em função da burguesia, surge a classe assalariada. Enquanto uns passam a ser donos de meios de produção, o que é, por exemplo, um meio de produção? Eu sou dono de uma fábrica. A fábrica é um meio de produção. Nesta fábrica, várias pessoas vão trabalhar. Quem são essas pessoas? São os proletários. Esses proletários, eles não são meus escravos, eles não são meus servos, eles são meus funcionários, meus empregados. Nesse sentido, eles precisam receber uma remuneração pelo trabalho que desenvolvem e, portanto, eles são assalariados. Esses trabalhadores também podem ser autônomos. Por exemplo, o sapateiro, ele pode ser um profissional autônomo. Ele abre a portinha dele, só ele trabalha confeccionando e consertando sapatos. A costureira, ela também é autônoma, desde que ela não trabalhe numa confecção com trabalho em larga escala. A empregada doméstica, ela também é uma autônoma. Ela pode prestar serviços em várias casas e, para isso, ela recebe. Ela não é mais uma escrava. Portanto, na Idade Moderna e na contemporaneidade, o trabalho passa a ser considerado um meio de dignificar o homem, dignificar a mulher, dignificar a condição humana. O trabalho deixa de ser pejorativo e passa a ser positivo. Podemos, então, dizer que o trabalho significa o modo como, diferentemente de outros animais, homens e mulheres podem projetar e produzir os meios para sobreviver e viver melhor. Então, um grupo de indivíduos vai trabalhar numa fábrica para produzir canetas. E essas canetas serão as mesmas que serão consumidas por aquelas crianças que estão lá na escola estudando. E essas crianças estão sendo preparadas pela escola para poder entrar nesse mundo do trabalho, nesse mercado de trabalho e assim também produzir tanto canetas quanto outros bens, bem como produzir novas tecnologias para a produção de outras canetas ou novas tecnologias para outros meios que permitam o registro de determinados conhecimentos por uma linguagem verbal e assim sucessivamente. O trabalho é, portanto, a atividade humana ou a prática cultural pela qual homens e mulheres constroem material e simbolicamente o mundo humano, cultivando alimentos, criando instrumentos, construindo moradias, construindo sabedoria, normas de comportamento e de convivência e assim sucessivamente. Qual é a diferença entre trabalho e emprego? Ter emprego significa ocupar um cargo ou um posto de trabalho socialmente reconhecido. Qual é o meu emprego? Eu sou professora. Qual é o seu emprego? Você é secretário escolar? Contudo, mesmo que não tenhamos um emprego, não deixamos de trabalhar. Isto é, nós não deixamos de produzir as condições materiais e simbólicas de vida, ainda que essas condições sejam apenas individuais ou familiares. Neste sentido, uma dona de casa, ela tem emprego? Não. Mas significa que ela não trabalhe? Então, vamos lá. O trabalho, ele necessita de técnica e de tecnologias. O que é a técnica? É um tipo de conhecimento necessário para obter melhores resultados no trabalho, na educação, na economia, na política ou em qualquer outro tipo de atividade. Sobretudo úteis à produção da vida coletiva. Vamos voltar ao exemplo do caderno didático. Foi necessária uma determinada técnica para poder fazer esta impressão, para poder fazer esse corte, para construir este tipo de diálogo, para uma determinada técnica para expor este conteúdo desta forma e não de outra. Portanto, a técnica ela é utilizada para produzir condições de vida.
Aprimorando-se técnicas, nós vamos aprimorando também e modificando as nossas condições de vida. E o que é a tecnologia? A tecnologia é um tipo específico de conhecimento construído pela investigação a respeito das técnicas. Isto é, tecnologia seria o estudo das técnicas mais apropriadas, mais eficientes e mais eficazes a serem aplicadas na produção, circulação, comercialização daquilo que foi produzido. Portanto, eu tenho uma técnica para poder fazer esse caderno didático. Eu tenho uma determinada técnica de impressão. Pelo estudo dessas técnicas, eu vou desenvolver uma tecnologia que faça uma impressora mais potente, que possa, por exemplo, ao invés de produzir 10 cadernos por minuto, que produza 100 cadernos por minuto. Certo? Vocês lembram lá no início da aula, quando eu disse da divisão social do trabalho? Pois então, nessa divisão social do trabalho, nós temos basicamente 2 tipos de trabalho que vão fazer uma hierarquização da sociedade. Isso desde aquele período da Grécia Antiga. A gente vai ter o trabalho manual e o trabalho intelectual. O que é o trabalho manual? É aquele baseado na prática e que supostamente exige apenas força física. Observem uma coisa, supostamente. Ninguém pode partir do princípio de que a pessoa que está, por exemplo, arando um canteiro para plantar um alface, ela esteja apenas fazendo uso da sua força física. Ela também está usando de uma determinada técnica, usando do seu raciocínio, medindo a distância entre o plantio das sementes e assim sucessivamente, concordam? O trabalho intelectual seria um trabalho mais voltado para a teoria, que exige um tipo específico de conhecimento para ser desenvolvido. É aquele trabalho que sempre exigiu uma formação na escola de um conhecimento específico para que ele seja exercido. As sociedades tendem a valorizar mais um trabalho intelectual do que um trabalho manual. Nós aqui estamos num ambiente escolar. Então vamos lá para o ambiente escolar. Vocês acreditam que o trabalho que o professor desenvolve em sala de aula seja mais importante do que o trabalho que a pessoa da limpeza desenvolve na escola? Digamos que esse profissional da limpeza da escola seja impedido de ir ao trabalho por 15 dias e que as aulas continuem normalmente. Imaginem essa escola por 15 dias sem manutenção de limpeza. Você acredita mesmo que o trabalho do professor é mais importante que o da limpeza? Imaginem essas crianças que vão para a escola e precisam de uma merenda pronta e que algumas delas, a gente sabe, nós estamos em contextos de algumas escolas de comunidades bastante carentes. Algumas crianças não têm 3 refeições ao dia em casa. Você acredita mesmo que o trabalho do professor é superior ao trabalho da cozinheira e da cantineira que preparam e servem o alimento para essa criança diariamente? Ou que todos esses trabalhos têm a sua devida importância num contexto maior, que é o contexto educativo? Eu vou só deixar essas perguntas, eu não vou responder. No encontro presencial a gente conversa melhor a respeito. Se é pelo trabalho que homens e mulheres transformam as condições de vida, é pela educação que as novas gerações aprendem a viver nessas novas condições de vida e aprendem também a criar novas condições de vida.
Neste sentido, o educador não pode estar alienado quanto ao aspecto educativo de suas atividades de trabalho. Ele precisa estar presente e consciente da sua importância e do seu papel, qualquer que seja o trabalho que ele desenvolva nesse ambiente escolar. Portanto, nessa terceira aula nós vimos que o trabalho é uma prática cultural pela qual homens e mulheres transformam o mundo já existente, que a noção de trabalho, assim como a de humanidade, sofreu profundas transformações ao longo do processo histórico e civilizatório, e que as condições de trabalho mudam de acordo com o desenvolvimento das técnicas e da tecnologia. O trabalho possui, sim, uma divisão social, que o educador não pode estar alienado quanto ao aspecto educativo do seu trabalho. E por educador, entenda-se todos aqueles envolvidos no processo educativo dentro do ambiente escolar. É importante que a escola e o trabalho escolar possam acompanhar os avanços tecnológicos da humanidade. Na próxima aula, então, vamos trabalhar o dever humano, os valores e a educação. Até lá!